Eu vou colocar aqui, ó, na tela, mostrando isso que vocês viram na última terça-feira. Essa é a ideia do Novo Testamento em ordem cronológica, né? O primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito foi o livro, no caso, a carta escrita por Tiago, basicamente por volta do ano 45, né? E o último livro a ser escrito, de fato, foi o livro do Apocalipse, no ano 90, né? Já quase na virada já do primeiro século. Então, essa é a estrutura aí. Primeiro Tiago, depois Gálatas, depois 1º e 2ª Tessalonicenses, depois o Evangelho de Marcos, depois 1º e 2ª Coríntios, depois Romanos, depois Lucas, depois nós temos uma sequência de cartas que nós chamamos de cartas da prisão. Paulo estava preso em Roma e ele escreve Colossenses, Efésios, Filipenses e Filemão. Depois nós temos o Evangelho de Mateus, depois nós temos 1 Timóteo e Tito, depois o livro de Atos, depois 2 Timóteo, 1 e 2 Pedro, Hebreus, Judas, João, 1 e 2 e 3 João e Apocalipse. Essa é a estrutura cronológica. Talvez você possa me perguntar, mas por que é importante entender e conhecer essa estrutura cronológica? Ora, sabe, quando você vai ler, por exemplo, as cartas do apóstolo Paulo, em algumas cartas ele fala de um assunto e lá na frente ele vai desdobrar aquele assunto. Se você sabe disso, qual foi a primeira carta que ele escreveu, depois fica fácil você entender o que vem depois. Você quer ver um exemplo? Está vendo aqui que na tela aí tem a carta de 1 Tessalonicenses? No capítulo 1 da carta de 1 Tessalonicenses, Paulo fala sobre a operosidade da fé dos irmãos lá de Tessalônica, da abnegação do amor e da esperança firme que eles tinham no Evangelho. Ele fala isso na sua primeira carta. E é curioso perceber que depois, no decorrer do seu ministério, Paulo vai sempre voltar a esse tema da fé, do amor e da esperança. Ele vai sempre voltar a esse tema. E se você depois ler 1 Tessalonicenses, você vai ver que lá ele não explica muito bem. Ele simplesmente passa pelo assunto. Mas quando você vai lendo o restante das cartas que ele vai escrevendo depois, ele vai explicar melhor o assunto sobre a fé, sobre o amor e sobre a esperança. Então é importante a gente ter essa cronologia para a gente poder entender o desenvolvimento dos autores do Novo Testamento. Dito isso, vamos à frente e vamos olhar agora o arranjo que nós temos na nossa Bíblia, o arranjo temático. Aqui está como se fosse uma estante, né? E nós, então, temos aí um arranjo, que é basicamente o arranjo que nós usamos. Nós temos os evangelhos, os 4 evangelhos ali, depois nós temos um livro histórico, né? Um livro que trata da história, que é o livro de Atos, depois nós temos as cartas de Paulo, depois as outras cartas, ou chamadas cartas gerais, e depois um livro de profecia. Eu tentei colocar aqui dessa forma, porque fica mais fácil para a gente olhar. Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Depois Atos dos Apóstolos, depois as cartas de Paulo, as que Paulo escreveu, depois as cartas gerais. E eu gostaria de perguntar para os irmãos, por que nós chamamos essas cartas de cartas gerais? Quem se arrisca aí? Ou cartas universais? Ele não estava especificamente direcionado a essas igrejas, mas sim a todo o universo lá do reino de evangelismo dele, Fábio. Parabéns, Márcio. É isso aí. É porque quando você pega, por exemplo, a carta que Paulo escreveu aos Coríntios, ele simplesmente dá um endereçamento, né? Ele endereça a carta de fato, né? Ele fala, Paulo aos irmãos que estão em Corinto, não é isso? Paulo aos irmãos que estão em Éfeso. Mas nessas cartas aqui, ó, na carta de Tiago, na primeira carta e na segunda carta de Pedro, nas cartas de João e na carta de Judas, não há um endereçamento específico. Eles simplesmente escreveram uma carta para todos, né? Para toda a igreja. Note uma coisa, por mais que as outras cartas tivessem um endereçamento, elas também foram escritas para circularem, tá? Elas também circulavam. Então, isso é muito importante
a gente olhar. Pastor Márcio pontuou isso no nosso último estudo. A carta era lida numa igreja, depois ela passava pelas outras igrejas e eram lidas nas outras igrejas. A gente poderia olhar isso mais de perto. Quem está com a Bíblia aberta aí, vamos abrir lá em Colossenses, por favor. Colossenses, lá no capítulo 4. Colossenses. Quem pode ler Colossenses, capítulo 4, verso de número 16, por favor? Colossenses 4, verso 16. Eu posso. Ok. Colossenses 4,16. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses e a dos de Laodiceia. Lede-a igualmente perante vós. Percebe que há aí uma instrução do apóstolo Paulo para que a carta aos Colossenses, depois de ter sido lida na igreja de Colossos, fosse também distribuída, fosse também levada para ser lida na igreja de Laodiceia, né? Então, isso é importante a gente olhar. As outras cartas circulavam também, tá? Os irmãos tinham um conteúdo bíblico muito rico por causa dessa circulação das cartas. Ok, vamos à frente. Depois nós temos o livro profético do Novo Testamento, que é o livro de Apocalipse. E é interessante olhar que o livro de Apocalipse talvez seja um dos livros no Novo Testamento onde há mais citações e alusões ao Antigo Testamento. Tá? Nós vamos ver isso no tempo apropriado, que João, quando vai escrever o Apocalipse, ele toda hora faz citações e alusões tanto ao livro de Daniel, quanto ao livro de Ezequiel, quanto ao livro de Zacarias, quanto aos Salmos, quanto a quase todo o conteúdo do Antigo Testamento. Então, essa aqui é uma ordem canônica, né? Como está na nossa Bíblia hoje a ordem do Novo Testamento. Vamos à frente. Agora, nós vamos entrar nos evangelhos, tá? E nosso estudo vai afunilando, né? Cada vez mais. A gente partiu de um contexto maior e agora a gente vai entrar nos evangelhos. Essa que está na tela aí é uma divisão básica, tá? Dos evangelhos e do propósito de cada um dos evangelhos. Vocês estão vendo aí que tem primeiro o evangelho de Mateus. Ele é composto por 28 capítulos e 1070 versículos, tá? Esse é o evangelho de Mateus. A condição de Mateus é a condição de uma testemunha. Por que condição de uma testemunha? Ora, ele foi chamado como um dos discípulos, ele participou de todo o ministério de Jesus. Então, essa é a condição dele. Qual que era o público-alvo para quem Mateus escreve? Ora, ele escreve para os judeus, né? Ele escreve para os judeus. Daqui a pouco nós vamos ver o porquê disso, nós vamos estudar isso mais a fundo. Qual que é a referência a Jesus, né, no livro de Mateus? A referência é a Jesus como rei e Messias dos judeus. Aqueles que estudaram conosco o Antigo Testamento vão se lembrar que há várias profecias sobre a vinda do Messias, certo? O que Mateus faz, então? Quando ele escreve o seu evangelho, a preocupação dele é: eu quero mostrar para vocês que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento. Qual que é um método que ele faz para poder deixar isso bem claro? Ele faz sempre citações do texto do Antigo Testamento. Quem está com a Bíblia aberta aí, vamos dar uma olhadinha bem rapidamente nisso. Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1. Quem pode ler o versículo de número 22 e o 23? Quem pode ler? Eu posso ler. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco. É interessante, né? Porque ele diz assim: tudo isso está escrito para se cumprir o que fora dito por intermédio do profeta.
Que profeta é esse? Pergunta que vale $1 milhão. Isaías. Isaías? Olha só, Kathleen, por que ele não escreveu aqui o profeta Isaías? Por que ele só escreve assim? Por que ele só escreveu assim, por meio do profeta? O que você acha? Ah, porque o povo conhecia, né? A galera conhecia. Essa é uma boa conclusão, não é? Ora, ele escreve, isso está escrito porque para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Se ele estivesse escrevendo, por exemplo, para os gregos, seria bom eles dizer, né? Ora, isso foi escrito para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta tal. Mas aqui ele não faz isso. Em alguns momentos ele vai fazer, né? Mas aqui ele não faz. Por quê? Porque ele está falando para os judeus. E os judeus entendiam o que ele estava falando, né? Outra coisa, o livro de Mateus começa com livro da genealogia de Jesus, filho de Abraão, filho de Davi. Por que ele começa dessa forma? Olha, vocês precisam ouvir sobre esse Jesus que eu vou contar a história aqui. Por quê? Porque ele é filho de Abraão, como foi prometido, e ele é filho de Davi, como foi prometido também. E qual que é a... Oi? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando tem essa questão das genealogias, assim, como é que é? Os judeus, eles tinham um livro de genealogia para eles conseguirem saber, assim, de quem descendia de quem e tudo mais? Então, nós não temos relatos, Kathleen, sobre um livro, né, somente de genealogia, mas a gente sabe algumas coisas. Primeiro, os judeus levavam muito a sério a questão da família, né? Tanto é que era muito comum as pessoas serem chamadas, por exemplo, Simão Bar Jonas, né? Simão, filho de Jonas, né? Então, essa questão de qual é a sua família, da onde é a sua descendência, isso era levado muito a sério pelos judeus. E isso sempre era registrado, tá? Por exemplo, você pega o livro de 1ª e 2ª Crônicas, e a gente vê claramente lá o jeito, né, o cuidado, né, do escritor de escrever e colocar lá, ó, esse rei aqui é filho do tal rei, é sobrinho ou neto do tal rei, isso era colocado. Quando você pega, por exemplo, o livro de Esdras e o livro de Neemias, e você vê aquelas genealogias intermináveis, que a gente até cansa, né? Como a Marlene esse dia estava me falando, né, dos nomes, né, Marlene? Nomes tão complicados, né? Nomes difíceis para a gente poder pronunciar, e eles tomaram sempre o cuidado de colocar isso. Então, Kathleen, além dos textos do Antigo Testamento que apresentam essas genealogias, muito provavelmente havia outros rolos, outros conteúdos, né, de livros que marcavam, né, tipo assim, da onde você veio, quem é a sua família. Isso é interessante porque, dependendo da sua família, você não era nem ouvido, tá? Você não tinha condição de falar nada. As pessoas sempre perguntavam, você é filho de quem? Antes de você falar alguma coisa. E é por isso que Mateus começa o evangelho falando assim, ó, esse Jesus, ele é filho de Abraão e ele é filho de Davi. E ele mostra através da genealogia. Ok, Kathleen, respondi? Sim, obrigada. Ok. Nós não temos, por exemplo, hoje, né? Hoje nós temos uma pesquisa em Israel e alguns estudos onde muitos israelenses, né? Eles estão hoje procurando fazer uma reconstituição das suas famílias. Porque as 10 tribos, né, que foram destruídas lá no Antigo Testamento, ainda foram levadas para o cativeiro, elas foram dispersas no mundo todo. Então, se perdeu aquele controle. Os judeus ainda mantiveram esse controle, né? Porque os judeus que ficaram ali, as duas tribos, né, Judá e Benjamim, eles mantiveram o controle. Mas o restante das outras tribos, eles basicamente perderam o controle dessa genealogia. E hoje é uma tentativa. Se você entrar no Google aí e pesquisar sobre as 10 tribos perdidas de Israel, você vai ver que há vários indícios, por exemplo, de pessoas da tribo de Isacar que foram parar na Índia, outros que foram parar na Etiópia. Então, hoje há uma tentativa de reconstruir essa genealogia das outras 10 tribos. Vamos à frente. Qual que é uma outra ênfase do Evangelho de Mateus? São os sermões.
as pregações de Jesus, tá? Jesus é colocado pregando. Por exemplo, qual é o tamanho do Sermão do Monte? Quem lembra? Começa no capítulo 5 e vai até qual capítulo? Até o capítulo 7, não é? Até o capítulo 7. São 2 capítulos enormes com um sermão de Jesus. Tem mais sermões durante o livro de Mateus, do Evangelho de Mateus. Essa é a ênfase. Agora, olha o Evangelho de Marcos. Vamos olhar lá. São 16 capítulos, 678 versículos, né? Qual que é a condição de Marcos? Marcos escreveu de acordo com o discurso de Pedro, tá? Pedro é a fonte do evangelista Marcos, João Marcos, que escreveu esse evangelho. Daqui a pouco nós vamos olhar uma estrutura que Pedro passou para Marcos, muito provavelmente, e fez Marcos usar, e os outros evangelhos também. Qual que é o público-alvo? Os romanos, tá? Como nós sabemos que o evangelho de Marcos teve como alvo os romanos? Ora, em muitos momentos ele usa palavras que eram muito conhecidas dos romanos. Ele cita, por exemplo, centurião, e ele não tem o cuidado, por exemplo, como Mateus vai fazer, de explicar os costumes romanos. Por que ele não faz isso? Ora, porque ele está escrevendo para romanos, então não precisa explicar essas coisas. Qual que é a referência a Jesus lá no Evangelho de Marcos? A referência é Jesus como servo do Senhor. Jesus é aquele que serve, é aquele que está sempre em ação, realizando milagres, mostrando a sua autoridade. Tem genealogia lá no Evangelho de Marcos? Não. Por que não tem genealogia no Evangelho de Marcos? Porque, de fato, isso não era algo que os romanos prezavam tanto quanto os judeus, né? Qual que é a ênfase? A ênfase é nos milagres. Se você abrir aí a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, você vai ver que, do começo ao fim, há muitos relatos de milagres. Curas, expulsão de demônios, pessoas sendo ressuscitadas, tudo isso acontece. Quantos discursos, quantos sermãos de Jesus tem no Evangelho de Marcos? Pouquíssimos. Basicamente, o sermão do capítulo 8, apenas. Ele não está tão preocupado em mostrar para nós os sermãos de Jesus. E o Evangelho de Lucas? São 24 capítulos, 1.149 versículos. Perceba aí. Oi, pode falar, Márcio. Aí logo no Marcos, só voltando Marcos ali, né? Quando Mateus fala do profeta, Marcos já põe o nome de Isaías, né? Sim. Lá no capítulo 1, no versículo 2. Sim. Aí fala assim, conforme está escrito na profecia de Isaías. Sim. Ele já dá Isaías como referência. Isso é importante, por quê? Porque os romanos não sabiam quem era. Não sabiam. Não sabiam de onde era a referência. Então, ele precisa citar, e ele cita, então, Isaías. Perceba... Uma curiosidade, mano. O Lucas era médico. Sim, um médico. Mateus cuidava de impostos, não é isso? Coletor de impostos. E Marcos? Marcos é aquele que é citado na primeira viagem do apóstolo Paulo, junto com Barnabé. Ele era um ajudante, né? Tanto de Paulo como de Barnabé, e era sobrinho do apóstolo Barnabé. Mas quase no final da primeira viagem, ele ficou muito assustado com as coisas que aconteceu e ele pediu para poder ficar para trás. Depois, quando vai começar a segunda viagem, ele tenta ser reintegrado. E aí Paulo fala assim, agora não é hora, precisa amadurecer um pouco mais, né? E então há uma querela, né, uma disputa entre Barnabé e Paulo, né? E muito provavelmente ele fica com Barnabé e depois ele vai para Roma e conhece lá o apóstolo Pedro. Paulo ou Mariana, levantou a mão, fica à vontade. Ok, obrigado, Paulo. Obrigado, Fábio. Okay. Só um detalhe aí, que ele era ajudante do apóstolo Paulo. Aí, nessa hora, como se diz, no calor da fala, você diz apóstolo Barnabé. Corrija. Tá, verdade, desculpe-me. É apóstolo Paulo, né? O Barnabé, também usando a expressão apóstolo, que já não é tão apropriada, porque apóstolos são
os outros, né, os outros 12 e Paulo como um 13º apóstolo, né? Barnabé, de fato, não é chamado em outro momento de apóstolo, mas cabe aqui uma explicação importante, né? A palavra apóstolo significa enviado, né? Missionário. Então, nesse sentido de enviado, Barnabé também era um apóstolo, mas no sentido oficial, não. Ele não é citado como apóstolo no Novo Testamento, tá? Obrigado, Mariana. Janaína? Por que eu sempre tive essa dúvida? Por que Paulo é considerado um apóstolo, um terceiro apóstolo? Foi porque ele viu Jesus reencarnado? Ou viu Jesus em glória? Isso. O próprio apóstolo Paulo vai chegar a dizer dele, ele fala assim, eu sou como se fosse um nascido fora do tempo, né? Quais que eram as prerrogativas, um critério para alguém ser chamado de apóstolo? Primeiro, tinha que ter sido chamado pelo próprio Cristo, certo? O próprio Cristo, vocês vão se lembrar que nas narrativas do Evangelho, Jesus chega e fala assim, vem, segue-me, certo? Chama as pessoas para o seguirem. E aí, o que acontece? Quando Judas, né, morre, e aí eles fazem depois uma eleição, né, de um 12º apóstolo para substituir Judas, eles lançam a sorte e aparece a figura do Matias, né? O Espírito Santo faz com que apareça a figura do Matias. E aí, irmãos, há uma coisa que é importante a gente olhar aqui. Alguns fazem a interpretação seguinte, o Matias foi escolhido pelos outros apóstolos, é por isso que ele é como se Deus tivesse escolhido Paulo e Matias foi uma escolha errada. Ora, isso não é verdade, tá? Isso não é verdade. Se você olhar o texto, você vai ver que a eleição de Matias foi conduzida também pelo Espírito Santo, certo? E outra coisa, alguns vão falar assim, mas a gente não ouve falar de Matias. Ora, eu pergunto para vocês, o Novo Testamento fala de quantos apóstolos? Fala basicamente dos atos de Paulo, de Pedro, João, basicamente. Não fala por exemplo, quem conhece aqui as obras de Tomé? E ele também é um apóstolo. Ora, seria então assim, olha, a gente só vai aceitar como apóstolo quem é celebridade? Não faz sentido, né? Matias também foi um apóstolo escolhido. E Paulo, ele é o 13º apóstolo. E por que Paulo é um apóstolo? Ora, Paulo também foi chamado diretamente por Jesus Cristo. Os irmãos vão se lembrar de Atos 9, na estrada de Damasco, ele tem um encontro com Jesus. E então ele é chamado. E vocês vão se lembrar que em Atos capítulo 9, quando Jesus, né, na figura do Senhor, né, fala com Ananias, o que Jesus fala? Vai até Paulo, porque este é um instrumento escolhido por mim para levar o meu nome perante os filhos de Israel, perante os reis, perante os gentios e perante os príncipes. Ou seja, ele foi comissionado pelo próprio Deus, tá? Depois, quando nós chegarmos nas cartas, vocês vão ver uma coisa. Várias vezes Paulo vai fazer uma defesa desse apostolado, tá? Ele vai ter que fazer uma defesa. E várias vezes Paulo fala assim, eu não estou preocupado com o que vocês pensam. Eu tive um encontro com Jesus. Não foi carne ou sangue que me chamou. Eu tive um encontro com Jesus. Kathleen, você tinha levantado a mão? Tá, aí depois a Alice, por favor. Era só para falar de Matias mesmo, mas você já respondeu. Ok, Alice? Sim, eu vou falar rapidinho para não atrapalhar muito. Eu acredito assim, logo que Judas, né, se perdeu, eu acredito que Deus tinha escolhido já o Paulo, né? E aí, quando eles lançaram sorte entre Matias e José o Justo, eles colocaram diante lá dos apóstolos para decidirem 2 nomes. Eles não perguntaram para Deus qual entre os 2, mas Deus tinha Paulo, né, Tá. como apóstolo. Mas assim, são entendimentos diferentes, né? Não, isso é importante e é plausível. Mas o que eu quero colocar é o seguinte, por exemplo, os 2 que eles colocaram lá, Alice, para serem votados,
muito provavelmente faziam parte daquele grupo maior de discípulos, né? Que andou com Jesus, né? Que andou com Jesus, estavam com Jesus, né? É bom lembrar que no dia do batismo, lá do Pentecoste, haviam quantas pessoas reunidas no cenáculo? 3.000? Né? 120, né? Tá. Do Pentecoste. Vocês vão se lembrar, por exemplo, nós vamos olhar isso mais à frente, que Jesus não envia só os 12. Há depois o envio dos 70. Né? Sim. Então, essas pessoas também, esses homens também estavam ali, né, junto da comunidade dos apóstolos, né? Então, nós temos dois caminhos aí. A gente pode olhar e falar assim, Deus já havia escolhido Paulo, e os apóstolos podem ter se precipitado e escolhido um 12º nome, ou a gente pode entender que os apóstolos tinham autoridade suficiente para poder fazer essa escolha através do Espírito Santo, e Paulo é um 13º apóstolo que também foi levado a pregar o Evangelho. Chamado por Cristo, como os outros também foram. E ele aprendeu do próprio Cristo, né? Quando ele ficou os 3 anos, acho que na Arábia, né? Ele aprendeu do próprio Senhor. Então, Jesus chamou aqueles primeiros e ele mesmo chamou Paulo. E note uma coisa, viu, irmãos? Júnior, só um minutinho. Note uma coisa importante. Paulo faz jus ao currículo dos apóstolos, né? Porque todos os outros apóstolos eram homens incapazes, né, aos olhos humanos, de serem escolhidos por Jesus. Paulo, muito mais, né? Paulo, muito mais. Um homem que estava perseguindo os judeus. Então, assim como Levi, que era um publicano, um corrupto, né, que foi chamado, Paulo como um verdadeiro assassino, né, um verdadeiro perseguidor da igreja, também foi chamado. Júnior? Não, só uma pergunta, mas esses 70 que foram mandados para pregar o evangelho também tinham o mesmo poder dos apóstolos? Então, não tinha, não é questão assim, irmão Júnior, de colocar a questão assim de quem tinha mais poder do que quem, sabe? Quando Jesus escolhe os 12, ele escolhe um grupo para estar mais próximo dele, e há também uma relação muito grande, a gente vai falar isso depois no Apocalipse, mas, por exemplo, nós temos 12 tribos de Israel, e nós temos a escolha de 12 homens para estarem mais próximos de Jesus. No decorrer da caminhada, Júnior, em alguns momentos, o próprio Cristo chama 3 para mais perto. Ele faz isso com Pedro, com Tiago e com João. Não é que esses 3 eram mais importantes do que os outros, mas é que Jesus tinha uma relação mais íntima com eles. Os outros 70 apóstolos, Júnior, aprove a Deus que a gente não soubesse tantos detalhes, né, do que eles fizeram, né, o que essas pessoas fizeram, esses homens fizeram. Mas é certo que, quando você olha para a expansão do cristianismo no primeiro século, você percebe que esses homens eram muito usados. Você quer ver um exemplo? Quando se escolhe, por exemplo, os diáconos, lá em Atos 6, lá fala, por exemplo, de Filipe, lá fala de Estevão, né? Esses homens, muito provavelmente, tiveram contato com Jesus e conheciam aquilo que Jesus fez, estavam naquela multidão, sabe? Só que nós não temos relatos, aí a Bíblia se cala, e quando a Bíblia se cala, a gente se cala também, né? A Bíblia não fala sobre eles, né? Então, esse é o máximo de informação que nós temos, irmão. Ok? Não, mas eu creio sim, sabe por quê? Porque Deus deu poder para espantar demônios e fazer milagres. Se Jesus mandou eles também, Jesus deu os poderes para eles também. Amém, amém. Olhando aqui, gente, para Lucas agora, vocês percebem que Lucas é o evangelho com o maior número de versículos, né? São 1.149 versículos, né? Da onde Lucas compõe o seu evangelho? Muito provavelmente, ele ouvindo Paulo falar sobre Jesus, ouvindo o discurso de Marcos, ouvindo os discursos sobre Pedro, então ele compôs. Daqui a pouco nós vamos olhar para um texto que vai nos explicar isso mais claramente. Qual que é o público-alvo? Ora, Lucas, até pelo nome, né, dele, a gente sabe que ele muito provavelmente era grego, né? E quando ele fala, por exemplo, de escrever para um homem chamado Teófilo, né?
Teófilo é um nome grego também, né? E qual que é a referência a Jesus no Evangelho de Lucas? É a referência a Jesus como filho do homem, né? Como aquele que foi profetizado lá em Daniel, como aquele que tinha autoridade divina, mas também era humano, tá? O Deus homem. Essa é a preocupação de Lucas. A genealogia que Lucas apresenta, ela começa em Adão, não em Abraão. Por quê? Ora, Lucas quer também deixar claro a universalidade de quem Cristo é e a universalidade do Evangelho. Não é apenas um enfoque judaico, mas é um enfoque mais universal. Qual que é a ênfase do Evangelho de Lucas? As parábolas. Tá? É o Evangelho com o maior número de parábolas. Se alguém um dia te perguntar assim, aonde tem mais parábolas nos Evangelhos? Você pode dizer, no Evangelho de Lucas tem o maior número de parábolas. Depois, o Evangelho de João, que futuramente nós vamos estudar em separado, e eu vou explicar daqui a pouco por que nós vamos usar João separado. São 21 capítulos, 879 versículos. João também é uma testemunha. O público-alvo de João não é nem os judeus, nem os romanos, nem os gregos em particular, mas a igreja em geral, a igreja do Senhor. A referência a Jesus no Evangelho de João ele é o Filho de Deus. Tá? Ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus. Você quer ver uma curiosidade? É no Evangelho de João que aparecem as afirmações de Jesus como eu sou. Uma pergunta que vale R$1 milhão. Aonde no Antigo Testamento Deus se dirige a uma pessoa dizendo eu sou? A Moisés no Êxodo. Moisés no Êxodo, beleza. O Paulo vai fazer o Pix depois, viu, Alice? Lá no Êxodo, Deus se refere a Moisés como eu sou, certo? E agora, no Evangelho de João, o que João vai falar? João vai narrar a história de Jesus, e Jesus dizendo o quê? Eu sou. Eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a água viva, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Tudo isso atrelado àquilo que está no Antigo Testamento, falando assim, ó, esse Jesus é Deus. Tá? E observe a relação lá do verso 1. De Gênesis fala assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Como começa o Evangelho de João? No princípio, né? Era o verbo, não é? Ou seja, há uma relação aí mostrando aquele Deus que é apresentado no Antigo Testamento é Cristo, é Jesus. Esse é o Deus, certo? E qual que é a ênfase? Ora, a ênfase está nos diálogos. Nós temos basicamente 3 diálogos bem famosos no Evangelho de João. Nós temos o diálogo de Jesus com Nicodemos, capítulo 3. Nós temos o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, no capítulo 4. E nós temos um diálogo duríssimo de Jesus com os apóstolos, no capítulo 6. Um diálogo onde ele fala assim, olha, se vocês não comerem da minha carne, vocês não são dignos de mim, e muitos discípulos vão embora, porque não entendem que aquilo ali era de forma espiritual. Pensam que era tipo uma antropofagia, né? Que era para eles se tornarem canibais. Eles ficam assustados com tudo aquilo lá. Então, dito isso, vamos à frente, vamos caminhar. Olha só, essa é a divisão que nós vamos fazer. O pastor Márcio tocou nela um pouco na última semana. Nós vamos estudar, basicamente no começo agora, os evangelhos sinóticos. Por que são chamados de evangelhos sinóticos? Porque você percebe aí que há uma junção de 2 palavras. A palavra sim, que é um prefixo, significa mesma, né? E óticos, da ideia de ótica, de olhar, de visão, né? Então, os 3 primeiros evangelhos são chamados de sinóticos, porque eles têm a mesma visão. Eles caminham na mesma direção, certo? E olha só, os evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. Vamos olhar algumas coisas que nos mostram um pouco isso. Olha só essa referência que está aqui na tela. Mateus 19, 20 fala assim, ó, disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado, que me falta ainda.
essa mesma frase é usada por Marcos. Vamos ver como é que Marcos escreve a mesma coisa. Marcos escreve assim: ele, porém, lhe replicou. Olha que Mateus fala assim: disse-lhe o jovem. Marcos vai dizer: ele, porém, lhe replicou, que no caso dá a mesma coisa. E aí diz: mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Percebe que a ideia é que tenho guardado, tudo isso tenho guardado. Que me falta ainda? Isso não tem no relato de Marcos, certo? Olha o relato de Lucas. O relato de Lucas diz: replicou o homem. Tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Note que é o mesmo evento, narrado de formas diferentes. Agora eu pergunto para os irmãos: isso significa que a Bíblia tem erro? Isso significa um equívoco? Ou que alguém está mentindo? Ou nós podemos entender isso aqui com a ideia de que cada um deles, quando escreveu o mesmo assunto, escolheu palavras diferentes e olhou por um ângulo diferente? O que vocês acham? É óbvio que a minha resposta já está bem induzida, né? Eu estou já... É a terceira. Marca o X na terceira aí para mim. Porque de fato é isso, né? Deus não anulou a personalidade, né? Sim. Suponhamos que eu vou chamar aqui o Diego, a irmã Iracema e a Edinelli para narrar o culto de domingo, certo? Vamos pedir para essas 3 irmãs narrarem o culto do último domingo. E a irmã Iracema vai começar dizendo: olha, o culto começou às 19 horas, né? E quando na porta da igreja havia uma pessoa entregando, né, um programa do culto, e cantaram a música tal, e a pregação foi assim, assim, assim. Essa é a narrativa da Iracema. A narrativa do Diego talvez seria a mesma coisa, mas o Diego ia acrescentar assim: o ar-condicionado estava gelado, né? E o pastor falou isso, e ele pode escolher um ponto específico que ele achou mais importante, e a Ednelli ia fazer a mesma coisa. Ora, todos os 3 estão descrevendo a mesma coisa, mas de ângulos diferentes, certo? Marlene Araújo. Fábio, levando em consideração o quadro anterior que você mostrou, então, a gente pode pensar que esse destaque, porque percebe muito que o livro de Marcos e Mateus é próximo. Quando chega em Lucas, outras passagens têm detalhes a mais, como você está falando. Ou, às vezes, o livro de Marcos. Considerando o quadro anterior, esse detalhe a mais é por conta para quem eles estavam falando? Por exemplo, um falava mais voltado para os romanos, outro falava mais voltado para os gregos. É mais por conta disso? Com certeza. Esse é um dos motivos. Mas vamos olhar uma coisa aqui. Vocês lembram que o pastor Márcio colocou um slide mostrando que o evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. E nós vimos lá naquela cronologia que Marcos é o primeiro evangelho, por volta do ano 60. E na última terça-feira a gente não falou muito nisso, mas eu gostaria que a gente falasse agora. Um dos motivos também que mostram que Marcos é o primeiro evangelho é porque Marcos é o evangelho mais sucinto e mais breve. Ele narra as coisas com mais rapidez. Então, olha só, quando você olha para a narrativa de Mateus, você percebe que Mateus teve uma preocupação de se estender um pouco mais do que Marcos escreveu. E Lucas fez a mesma coisa. Ora, e um outro ponto é que Marcos ele escreve num linguajar, no grego, um pouco mais truncado, sabe? Sabe aquela pessoa assim que não escreve muito bem? Que tem dificuldade, às vezes, para escrever? A mim parece que Lucas já escreve uma escrita mais erudita. Lucas é um bom escritor, ele explica melhor as coisas. Sim. Vamos olhar um exemplo, Marlene, disso que você está falando. Irmãos, abram suas Bíblias aí, lá em Marcos, capítulo 1. Marcos 1, vamos lá, no texto de Marcos.
Marcos 1. Eu gostaria de ler um texto específico aqui. Quem pode ler o verso de número 7? Marcos 1, verso 7. Eu leio. Marcos 1, 7. E pregava, dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Leio 8. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Perceba que o relato de Marcos, ele é bem explicativo. Mas vamos olhar para o relato que Mateus faz das mesmas frases. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Mateus, capítulo 3. Mateus, capítulo 3, versículo de número 11 até o versículo 12. A mesma passagem, olha como Mateus amplia e coloca mais palavras. É para ler? Pode ler, por favor, Marlene. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem a mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Percebe que ele coloca mais coisa? Ele fala do batismo com o Espírito Santo e com fogo e explica mais. Aí entra aquilo que a Marlene colocou. Por que Mateus faz isso? Ora, Mateus faz isso porque nós estudamos lá no Antigo Testamento que os profetas menores, quando falavam da vinda do Senhor, eles falavam assim, vai ser uma vinda maravilhosa, de bênção, mas também vai ser um dia de juízo. Também vai ser um dia onde ele vai dar uma limpada na eira e ele vai separar aquilo que é de fato coisa boa daquilo que é de fato coisa ruim. Ora, é exatamente isso que Mateus quer mostrar aqui para os judeus. Esse é Jesus, certo? Marcos, como escreve para os romanos, não tem essa mesma preocupação. Ora, por quê? Os romanos não conhecem o Antigo Testamento. Os romanos não conhecem, mas os judeus conhecem. Por isso que ele vai dizer, olha, eu vou falar de Jesus aqui e eu quero que vocês se lembrem de Joel. Eu quero que vocês se lembrem de Sofonias, que disse que a vinda do Senhor também seria terrível, certo? Então, Mateus tem essa preocupação. Respondi, Marlene? Obrigada. Okay, de nada. Vamos à frente, então. Olha só, na última terça-feira, houve uma pequena querela aqui da questão da cópia, né? Vocês lembram que a gente ficou naquele negócio? Que negócio é esse de cópia, né? Vamos reconstituir de novo isso aqui para ficar mais claro. Óbvio que já ficou claro, mas a gente pode falar um pouco mais disso. Pensa só. Jesus morreu por volta do ano 33, certo? 33. Se o primeiro evangelho foi escrito lá na frente, no ano 60, nós estamos falando de quase 30 anos. Quase 30 anos de distância, certo? A pergunta é, como é que eles sabiam dessas coisas todas? 30 anos depois, certo? Ora, as testemunhas, algumas estavam vivas ainda, né? E as histórias foram sendo passadas, certo? Para as pessoas. Isso era dito. Então, por exemplo, depois que Jesus morreu, e aí os discípulos se reúnem, eles conversam sobre o que aconteceu, sabe? E falam, olha, você lembra aquele dia que nós estávamos lá na Galileia, e a gente viu lá o que Jesus fez e tal? E olha só o que Lucas escreve sobre isso. Quem pode ler, por favor, esses 4 versículos que estão na tela aí? Quem pode me ajudar? Eu posso. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem,
para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Note bem, eu grifei alguns trechos aqui dessa passagem, visto que muitos houveram que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Ora, muitos aqui é literal, tá? Ou seja, muitas pessoas estavam preocupados com uma narração coordenada. Vocês sabem o que significa a palavra coordenada, é uma narração organizada dos fatos. E aí, olha só, Lucas fala que consultou essas pessoas. Ele fala que consultou essas pessoas que fizeram essa narração coordenada, e ele vai dizer assim, olha, alguns deles, desde o princípio, eram testemunhas, o quê? Oculares e ministros da palavra. Ministros da palavra, ou seja, eles eram testemunhas daquilo que Jesus fez e pregavam sobre aquilo que Jesus fez, certo? E aí ele fala, me pareceu a mim, depois de uma acurada investigação desde a sua origem, dar isso por escrito, né, e colocar isso numa exposição em ordem. Olha o tanto que Deus é maravilhoso. Marcos, a gente sabe que é o primeiro evangelho. Mateus vem depois e depois vem Lucas. Se você olhar a narrativa de Lucas e se você olhar a narrativa de Mateus e a de Marcos, você vai perceber que as narrativas, no geral, são iguais. Ou seja, Lucas não desfez em nenhum momento daquilo que Marcos tinha colocado como uma narrativa e nem daquilo que Mateus tinha colocado. Você quer ver um exemplo? O Monte da Transfiguração. Momento da Transfiguração. Marcos narra isso depois do evento em Cesareia de Filipe, lá no capítulo 8. Mateus faz a mesma coisa e Lucas faz a mesma coisa. Narra da mesma forma. Então, essa organização e essa exposição em ordem foi seguida por todos os três. E olha só, como os evangelhos eram compreendidos lá atrás. Olha só o que esse homem disse, esse pai da igreja, chamado Tertuliano. Ele falou assim, Mateus e João nos instilam coragem. Lucas e Marcos a renovam, começando pelos mesmos princípios da fé, pois ela provém do Deus único, o Criador, e de Cristo, nascido da Virgem, o cumprimento da lei e dos profetas. Isso é o que era notícia lá atrás, no ano 155 depois de Cristo. Era assim que eles pensavam. Agora, os evangelhos renovam a força e nos dão coragem. Por quê? Porque é a narrativa sobre o nosso mestre, sobre o nosso Deus, né? E olha só, oh meu Deus, esqueci o nome, não coloquei o nome dele aqui agora, Justino Marte, na sua primeira apologia, ele escreve assim, ó, os evangelhos são as memórias de nosso Salvador. Os evangelhos eram essencialmente entendidos como biografia de Jesus, certo? Então, todo cristão, no primeiro século, no segundo século, olhava para os evangelhos como uma biografia de Jesus. Olha, nós temos esses 4 homens que escreveram biografia. Eu sei que vocês, alguns, já leram biografias, e alguns homens têm 2, 3 biografias escritas sobre si. As biografias não são iguais. Elas diferem num ponto ou no outro. Não é assim? Sempre não tem uma ênfase aqui, outra acolá. É isso que os evangelistas fazem. Eles fazem, alguns momentos, ênfases diferentes na mesma história de Jesus. Olha só, aqui eu vou passar rápido, mas eu vou mandar esse PowerPoint lá no grupo da igreja e vocês vão ter possibilidade de estudar isso. Olha só, esses textos que estão aqui são uma pequena amostra de material que é exclusivo do Evangelho de Mateus. Esses trechos aqui só tem no Evangelho de Mateus, tá? Depois você vai poder estudar cada um deles. Depois, nós temos esse material aqui, ó, bem pequenininho, tá vendo? Que só tem no Evangelho de Marcos. E tem em todos os outros evangelhos, certo? Isso aqui é exclusivo só de Marcos, mas nos outros tem em todos. Isso também é uma prova que Marcos é o primeiro. Por quê? Porque todos os outros escreveram coisas que estão também no Evangelho de Marcos. Olha só, isso aqui é exclusivo do material de Lucas. Todas essas referências aqui só tem no livro de Lucas.
No restante, as narrativas são bastante iguais. Olha só, quem pode ler essa frase aqui? Porque hoje a gente tem esse entendimento. Esses dois homens de Deus aqui, eles fizeram um dos livros que são talvez uma das maiores bênçãos para nós. O nome do livro é Descobrindo o Novo Testamento. Olha, quem pode ler o que eles disseram, essa citação que está aqui? Quem pode ler, por favor? Vou ler, Fábio. Os evangelhos não são somente biografias. A melhor maneira de escrevê-los é chamá-los de sermões biográficos ampliados. Eles contam a história da vida e dos ensinamentos de Jesus. Por isso são biográficos, mas também contêm os elementos encontrados nos sermões cristãos primitivos. Olha aqui é um ponto que nós vamos eu vou, depois do próximo slide, a gente já vai encerrar, mas isso aqui é importante, porque os evangelhos não são apenas biografias. Não é só isso. Por que não é só isso? Vamos voltar aqui, vamos lembrar. Jesus morreu por volta do ano 33. Os discípulos continuaram pregando sobre Jesus, certo? E a gente vai perceber que as pregações dos discípulos basicamente fornecem um esboço para a escrita dos evangelhos. Então, você quer ver um exemplo? Vocês sabem que Pedro foi quem mostrou e passou o evangelho para Marcos, não é? E a gente vai olhar agora uma pregação de Pedro, lá em Atos, que Pedro prega, né? A Kathleen me perguntou o nome do livro, Descobrindo o Novo Testamento. Deixa eu ver onde esse livro foi parar. O livro, obviamente, não foi arrebatado, mas ele não está aqui perto de mim. Depois eu mostro, eu vou mandar a foto dele lá no grupo para os irmãos. Descobrindo o Novo Testamento. É uma bênção esse livro, feito pela nossa editora, editado pela nossa editora Cultura Cristã. Então tá, olhando. Pedro prega uma mensagem, e essa mensagem é o esboço do Evangelho. Vamos olhar isso mais de perto. Olha só, olha a estrutura dos evangelhos. Isso aqui é um esboço que está nos 3 evangelhos. Primeiro, os 3 evangelhos falam que Jesus é o Senhor. Os 3 evangelhos falam do ministério de João Batista. Os 3 evangelhos falam da vida de Jesus na Galileia. Todos eles falam do poder, dos milagres, das curas, dos exorcismos de Jesus, certo? Vocês já viram isso nos evangelhos. Os 3 evangelhos falam da morte e também da ressurreição de Jesus. Eles também falam que Jesus depois apareceu para pessoas. Eles falam do mandamento de pregar o perdão pela fé em Cristo Jesus. E todos eles fazem afirmações do Antigo Testamento mostrando que Jesus é o Cristo. Todos os 3, certo? Agora, olha só a coincidência espiritual de caso, que não é uma coincidência, é um esboço. E olha a pregação de Pedro, lá na casa de Cornélio. Vou colocar aqui do lado. Olha só a pregação de Pedro. Primeira coisa, Pedro começa o seu sermão e olha o que ele fala. Versículo 36. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Esse é o Senhor de todos. Então, esse é um ponto que está nos evangelhos e está aqui na pregação de Pedro. Segundo, ele fala assim, vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galileia. Está aqui também no esboço. Ele fala também de João Batista. Ele fala da morte de Jesus no verso 39. Ele fala da ressurreição no verso 40. Ele fala depois sobre as aparições de Jesus para os crentes, lá no verso 41. No verso 42, ele fala assim, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e dos mortos. E, por fim, ele termina dizendo assim, dele todos os profetas dão testemunhos de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Essa é uma pregação de Pedro. E a pregação de Pedro é um esboço dos 3 evangelhos.
daquilo que tem nos 3 evangelhos. Cada parte da pregação dele comunica um pedaço do evangelho. Então, não é apenas uma biografia, mas também fazia parte de uma pregação da igreja. Todo apóstolo, quando ia pregar, ele falava de Jesus como Senhor, de João Batista, da vida de Jesus na Galileia, do poder dos milagres, da morte, da ressurreição, do aparecimento, do mandamento de se pregar e das afirmações do Antigo Testamento. Eles repetiam isso nos seus sermões, né? Então, isso é a estrutura dos evangelhos que nós devemos aprender, ok? Colocado isso, nós entraremos depois na mensagem de cada um dos evangelhos, mais particularmente olhando um por um dos evangelhos. Alguém tem alguma pergunta? Alguma questão? A gente já está terminando. Ok, eu quero passar à frente e mostrar para vocês uma frase que eu gostei muito, que fala sobre os evangelhos. Olha só. Há muitas razões pelas quais os primeiros líderes cristãos compilaram os evangelhos, mas uma razão pode ter sido amplamente negligenciada. Instilar coragem nos cristãos. O destino do seu líder tinha sido a morte. A igreja primitiva precisava de resistência, de tenacidade para sobreviver. Os evangelhos serviram não só para informar, mas também para encorajar. Possuem hoje uma função semelhante para os leitores que ousarem carregar a cruz de Cristo. Todos aqueles que querem viver em Cristo vão padecer perseguições. E os evangelhos são para nós um encorajamento. O nosso mestre sofreu, mas venceu. Nós também poderemos vir a sofrer, mas nós também venceremos. Não é importante que a gente apenas saia desse estudo com informações, mas que a gente saia também com a certeza no nosso coração que o nosso mestre venceu e nós também venceremos com ele, certo? Imagina só, irmãos, aquelas pessoas que estavam lá indo em direção à morte, né? Vocês vão se lembrar que no último domingo o pastor usou uma história muito dura, né? De um Antipas que foi assado vivo, cozinhado vivo, porque não negou a Cristo. A pergunta é, o que levava essas pessoas a terem tanta força? Né? O que levava essas pessoas a não negarem? Não podia ser uma história mentirosa. Não poderia ser uma história arranjada. Isso era uma história real. Essa é uma história que movia o coração daquelas pessoas. E eles morreram pelo Evangelho, pelo mestre deles. Amém, meus queridos irmãos? Que Deus nos abençoe. Nós vamos encerrando por aqui, nós vamos fazer uma oração. E eu gostaria, nessa oração, pedir para Marlene orar por nós. E depois da oração, nós vamos tirar o nosso print aqui, da nossa tela, e para guardar aqui. Nilza, o Júnior, fica à vontade. Oi, Fábio. Esse rapaz que eu pedi oração por ele aí, ele acabou de falecer, sabe? Uhum. E eu quero pedir aos irmãos aí que estejam orando pela família, porque ele era o esteio da família, sabe? Rogério. Qual o nome dele? Rogério. E que Deus esteja confortando a família dele lá, tá? Amém. É uma situação muito difícil. Amém. Que Deus fortaleça toda a família. A irmã Marlene vai colocar em oração a família do Rogério, para que Deus fortaleça. E no mais, irmãos, se tem uma coisa que é reconfortante e é a maior alegria de uma igreja é ver uma sala como essa, todo mundo interessado em estudar a Bíblia, em conhecer o Evangelho cada vez mais. Isso é uma bênção para a igreja. Se nós continuarmos sempre assim, fiéis ao estudo da palavra, nós vamos frutificar, nossos filhos vão frutificar, vai ser uma bênção em todos os sentidos. Amém, meus irmãos? Marlene, por favor, nos eleve a Deus em oração. Soberano e eterno Deus, Pai de amor, nós te adoramos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos, Senhor, por todo o bem que tu tens feito, Senhor, nas nossas vidas. Nós te adoramos, Senhor, por este momento tão precioso, Pai, de estudarmos a tua palavra, de entendermos, ó Deus, como essa palavra tão viva, tão operante, faz sentido nas nossas vidas hoje, Pai. Obrigada, Deus, pela vida do Fábio,
do pastor Márcio, de tantos outros que têm se esmerado, ó Deus, no ensino da palavra. Que o Senhor possa continuar ajudando, dando graça e sabedoria. Ó querido Deus, que os nossos corações e mentes sejam sempre prontos para receber a boa semente, a palavra do Senhor. E que essa palavra faça a cada um de nós que aqui estamos, que estamos ouvindo, dia por dia, possamos dar frutos para a tua glória, possamos ser melhores servos na tua presença. Senhor, nós queremos te servir como verdadeiros adoradores. Paizinho querido, obrigado por tudo que o Senhor tem feito e pelo que de certo tu hás de fazer ainda no nosso meio, no meio do teu povo, na vida dos teus filhos. Neste momento, Deus, nós colocamos diante do teu altar toda a família do Rogério, Deus. Pai, nós sabemos que são momentos difíceis, que palavras não conseguem, Senhor, dizer a dimensão da dor. Mas tu és Deus, tu és o Senhor que conhece a cada um. Neste momento, Senhor, que o bálsamo do Senhor esteja sobre cada coração, que o querido Espírito Santo vá consolando cada coração entristecido, e que neste momento, Senhor, também eles possam ter um encontro contigo e voltar-se para ti, sabendo que tu és o Senhor da vida, e tu és o Senhor que faz todas as coisas segundo o teu querer e a tua vontade. Paizinho querido, conforta cada coração, ser com eles, ó Pai, ser com eles nesse momento difícil, ser com cada familiar. Em nome de Jesus eu te peço. Em nome de Jesus, que nós possamos nos despedir agora em paz, possamos ter uma noite de descanso, de paz, de refrigério, sabendo que a tua boa mão continuará nos conduzindo para o restante da semana. E que tudo que vier às nossas mãos, Senhor, nós façamos tão somente para a honra e glória do teu nome. É no nome santo e poderoso de Jesus, com perdão dos nossos pecados, que nós oramos. Amém. Amém. Os irmãos que puderem abrir as suas câmeras aí, eu quero tirar um print aqui, a gente sempre faz isso ao final dos nossos estudos. Marcelo, é um prazer tê-lo aqui conosco, viu? Deus abençoe você. A Amanda está ali, a Natanael, um grande abraço. Emily também, a Kelly. Deus abençoe a todos, né? Sem exceção. Vamos lá. 1, 2, 3 e já, tirei. Deus abençoe a todos, um grande abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém?